Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No nosso encontro passado, começamos a falar sobre os esportes de invasão. Neste encontro, conversamos sobre o que é invasão, o que é um esporte de invasão, demos alguns exemplos, relembrando um pouquinho sobre futebol, basquete, handball. Entendemos um pouquinho das regras dos jogos, quais são os seus objetivos de penetrar ou avançar à quadra adversária para que possamos atingir o nosso objetivo, que normalmente é o gol, ou como no pique-bandeira, de trazer a bandeira ou o objeto de volta. Falamos muito sobre a importância do trabalho coletivo quando trabalhamos com os passes, não é mesmo? E esses passes, a importância entre lançar e entre receber a bola. E na nossa atividade, se vocês lembrarem, trabalhamos com diferentes bolas, jogando bola para cima, usando a mão direita, a mão esquerda, as duas mãos, e trabalhamos bastante com essa questão de habilidades entre lançar e receber a bola. Tudo isso traz para nós um desenvolvimento, como eu acabei de dizer, das nossas habilidades de lançar e receber, pois é muito importante que possamos desenvolver essas habilidades para jogar os esportes de invasão ou jogos de invasão. Falando nisso, se você parar para pensar, falamos sobre a diferença entre jogo e esporte. Você lembra ainda qual é essa diferença? E hoje nós vamos falar sobre um jogo que muitos talvez não conheçam, mas que vem de uma atividade que eu falei na aula passada e que iríamos conversar hoje. Esse jogo é o jogo de disco, ou em inglês a gente chama de frisbee. Você já ouviu falar em frisbee ou disco? Sabe arremessar um disco? Vamos conversar sobre isso? Então vamos lá. Um disco, ou um frisbee, como queiram chamar, é um pedaço de plástico redondo, de certa forma leve, e que usamos para jogar de um para outro de uma maneira eficaz. O que quero dizer com isso? Esse frisbee tem o objetivo de sair da minha mão e chegar na mão do meu colega sem que caia no chão. Existem diferentes formas de se lançar esse frisbee. Podemos lançá-lo com uma das mãos, de repente com a outra mão. Podemos pensar em outras formas, talvez com as duas mãos juntas. Quem sabe de costas. Quem sabe possamos fazer por baixo do braço, por baixo das pernas e outras maneiras que podemos criar. Talvez não exista uma maneira correta ou incorreta de lançar esse frisbee. O importante é tentar fazer com que ele chegue na mão do meu colega. Essa seria a maneira mais simples de jogar frisbee. Falando sobre um pouco sobre o material, eu peguei uma tampa de um dos meus potinhos aqui de casa, que tem bem o formato que preciso para construir um frisbee. Posso utilizar essa própria tampa como frisbee. Posso também construí-lo de outras maneiras, como por exemplo, usar como uma base em um papelão e depois pedir ajuda para alguém recortar e criar um frisbee de papelão. E obviamente existem frisbees e discos mais comerciais, vamos dizer assim, e que compramos em algumas lojas espalhadas pela sua cidade. Tendo um frisbee em mãos, vamos pôr as mãos à obra para tentar lançá-lo? Agora que já sabemos o que é um frisbee, pense um pouquinho. Você já jogou frisbee alguma vez? Eu já joguei. Mas será que você consegue imaginar a diferença entre um frisbee e uma bola? Quais será as diferenças entre elas? Para lançar um frisbee,
ou lançar uma bola, será que esses dois objetos vão percorrer o mesmo espaço no mesmo tempo, na mesma velocidade, da mesma maneira? Será que a direção que eu quero atingir com a bola vai ser a mesma com o frisbee? Se você já experimentou alguma vez, com certeza vai saber que o frisbee se desloca mais lentamente e possui uma direção um pouco diferente da bola. E para isso precisamos treinar um pouquinho. Sugiro para você, depois de criado o seu material, que você possa convidar um colega ou alguém da sua família para testar um pouquinho essa habilidade. E jogue com os seus colegas ou com quem quer que seja, aumentando a distância entre vocês a partir do momento que começar a ficar muito fácil. Comece com distâncias pequenas, um jogando para o outro e tentando agarrar. Para agarrar esse frisbee, você pode simplesmente usar uma das mãos ou uma técnica que chamamos de técnica do jacaré. A técnica do jacaré vai imitar a boca do jacaré. Esse frisbee, então, quando em movimento, para mim, vou tentar utilizar as duas mãos, uma abaixo e uma acima desse frisbee, para agarrá-lo e não deixá-lo cair. E não deixar cair é muito importante, porque agora vamos aprender um jogo competitivo de frisbee. Até agora falamos sobre frisbee em parceria, em dupla, ou em trio, ou em grupos maiores, mas que o sucesso do meu colega depende de mim. E se fizéssemos isso de forma competitiva, como seria? Uma das maneiras de se jogar frisbee de forma competitiva é separarmos-nos em grupos ou em times, como queiram. Vamos jogar 2 contra 2. Essa é uma grande possibilidade. No chão, vamos demarcar um espaço em que cada um dos jogadores deverá estar e não poderá sair desse espaço. A partir desse momento que temos 4 espaços definidos e 4 jogadores dentro de cada um desses espaços, definimos quais são as duplas de jogo. E o objetivo é um time lançar o frisbee para o outro time. E como se pontua nesse jogo? Darei um exemplo. Eu lanço a bola para o time adversário. Caso o meu frisbee vá para longe do espaço que ele está, o time adversário marca um ponto. Portanto, a primeira regra é: eu não posso sair do meu espaço. Dentro do meu espaço, eu preciso receber o frisbee. Caso o frisbee venha na minha direção, dentro do meu espaço, eu preciso agarrar esse frisbee no ar. Caso eu consiga, tudo bem. Mas caso o frisbee venha em minha direção e eu deixe esse frisbee cair no chão, ponto do time adversário. E jogamos assim, podemos definir um número de pontos máximos. Por exemplo, 15 pontos. O que acha desse jogo? Podemos mudar a quantidade de número de jogos ou de repente mudar as regras. Lembre-se, jogo é aquela atividade em que possamos criar nossas próprias regras para nos divertir. Quem sabe você pode fazer, cada vez que eu segurar o frisbee dentro da minha área, eu marco um ponto. Cada vez que o meu adversário jogar o frisbee para fora da minha área, ele perde um ponto. Será que podemos variar as regras? Com certeza. Usem a criatividade e tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Agora, vamos falar sobre um outro jogo competitivo de frisbee, que é o Ultimate Frisbee. Para jogar Ultimate Frisbee, precisamos de uma quadra ou um espaço maior. E nessa quadra, vamos utilizar as áreas demarcadas para dividir os times. No Ultimate Frisbee, normalmente jogamos com 7 jogadores, mas lembre-se, isso não é uma regra fixada. Podemos variar de acordo
com o número de participantes que temos. Neste caso, o nosso objetivo de linha de fundo será um jogador do nosso time, que estará lá esperando num lugar demarcado para receber o frisbee nas mãos. Caso isso ocorra, o time marca um ponto. Mas como vamos fazer essa troca? Utilizando os passes que já falamos anteriormente. Portanto, na equipe de 7, 5 ou 10 jogadores, o objetivo é trocar passe entre os componentes do time e chegar com o frisbee até o objetivo final. Mas a regra é, quando estou com o meu frisbee em mãos, não posso me movimentar, não posso correr, não posso sequer dar um passo. Recebi o frisbee, do lugar onde estou, eu vou optar por passar o frisbee para alguém que esteja próximo de mim, obviamente do meu time, ou de repente lançar o frisbee para o objetivo final. Porém, lembre-se, existe um time adversário tentando roubar esse frisbee no ar. E se esse time adversário conseguir roubar o frisbee, ele irá fazer a mesma coisa. Passar o frisbee e tentar chegar ao objetivo dele, que está lá atrás na minha quadra. Este é um perfeito jogo de invasão, aonde tentamos atacar e marcar o ponto lá na frente e ao mesmo tempo temos que tomar cuidado em defender e não deixar que o time adversário roube, ou melhor, o time adversário marque um ponto. Regras: além de não se movimentar, não podemos roubar o frisbee da mão do adversário. No ar, o frisbee pode ser disputado. Esse jogo pode ser jogado até 15, 17 pontos, ou de repente podemos colocar um número máximo de tempo. Por exemplo, 10 minutos, e quem fizer mais pontos vence. Lembre-se, algumas regras já foram colocadas, mas será que podemos criar outras e de repente definir o jogo de uma outra maneira? Vamos utilizar esse quadro para estabelecer as regras e deixá-las prontas antes de jogar. Com isso feito, todos os jogadores estarão cientes de como funciona o jogo. Neste quadro de critérios, vamos estabelecer as regras, número de jogadores, como se pontua e qualquer outra informação que você queira colocar. Use esse como modelo, mas crie da maneira que você quiser. No nosso vídeo de atividades, iremos construir algum objeto que será uma surpresa para trabalhar esse lança e recebe. E darei algumas dicas também de como podemos trabalhar o frisbee até mesmo em espaços pequenos. Portanto, não perca esse vídeo de atividade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.